para sempre, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Vamos ler apenas um versículo, versículo de número 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. A Sociedade Bíblica, enquanto você abre, ela denomina esse versículo como a igreja cresce. É muito interessante, porque logo que a gente começa a falar sobre esse texto, Deus, ele é soberano. Você pode repetir isso comigo? Deus é soberano. Ele cuida dos detalhes, irmãos. A igreja, a sua igreja, está debaixo da soberania do Senhor. E Ele cuida de todas as coisas. Então, você que já abriu aí em Atos, capítulo 9, versículo 31, eu gostaria de ler esse versículo junto com você, aí onde você está. Diz assim então a palavra do Senhor: assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque vivemos hoje a igreja do hoje, mas Deus, como nós aprendemos com a igreja, Pai, do tempo passado, com aquele momento, Senhor amado, de grandes prodígios e maravilhas que Tu operava. Pai, nos ensina a ser igreja nos dias de hoje, nessa noite. Nos relembra, Deus, marcos importantes, fatos importantes, Senhor Deus, para que nós possamos seguir crescendo conforme a Tua vontade, conforme os Teus propósitos. Pai Santo e bendito, nós Te louvamos pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana que passou, eu estava fazendo a minha leitura bíblica e lendo o livro de Atos, e eu cheguei ao capítulo 9, um capítulo muito emblemático, né? Que fala sobre a conversão de Saulo. Com certeza algo assim muito sobrenatural. Ele, um perseguidor, um homem que eu imagino que se falasse assim: Saulo está na taquara, você ia se esconder, ia falar: ai meu Deus, ele está chegando, já estou vendo. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Já estou vendo as viaturas de Saulo chegando, né? Aquele perseguidor, aquele homem que ele era muito firme naquilo que fazia. E a igreja se sentia, né, perseguida por Saulo. E aí a conversão dele é algo sobrenatural. Você já ouviu falar sobre isso, aquele caminho para Damasco, o Senhor, né, tem aquele momento com ele ali, ele fica sem visão. Eu quero dizer para você que quando Deus deseja realizar a sua vontade, nada pode impedir. E isso foi assim na vida de Saulo. Deus desejava que Saulo o conhecesse e pudesse servi-lo. E mesmo aquele homem que era perseguidor da igreja, nada pôde impedir a vontade de Deus sobre a vida dele. Ananias, eu vou ler só um versículo para você, melhor dois, que é o momento em que Ananias, o Senhor fala com Ananias, e Ananias ainda dá aquela pensada, né? Mas Senhor, é Saulo, ele o perseguidor, como é que eu vou lá falar com ele? E aí o versículo 15 diz assim: o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, assim, era algo impossível aos olhos de qualquer pessoa pensar na hipótese de Saulo ser alguém que estaria pregando, que estaria falando em nome do Senhor Jesus. Mas, mais uma vez, eu vou enfatizar para você: quando Deus deseja realizar sua vontade, nada pode impedir. E aí Paulo se converte, começa a frequentar as sinagogas, começa a proclamar que Jesus era o Filho de Deus. Veja, o poder do Evangelho, o poder do encontro com Jesus Cristo, ele transforma.
Se você tiver um encontro real com Jesus Cristo, é impossível que você não seja transformado. Se você teve esse encontro com Deus, a sua vida é transformada. Paulo foge sobre a ameaça, porque aquelas pessoas queriam perseguir ele e matá-lo. Paulo se une aos discípulos de Jesus e eles estavam, até mesmo esses discípulos que o receberam, tinham receio quanto a Paulo. Paulo está frequentando a igreja Nova Vida da Taquara, gente, sentou aí do seu lado. Paulo, o perseguidor, está do seu lado. Você está sentado, vendo aqui, meu Deus, esse homem está aqui do meu lado. Esse homem que perseguia, né, fazia tantas coisas contra a igreja. Pois é, esse homem foi muito usado por Deus, porque ele foi transformado pelo poder de Deus. É interessante que a conversão de Paulo, ela enfatiza que não há nada difícil ou impossível para Deus. E é interessante que, e aí é onde a gente percebe a soberania de Deus em todos os detalhes. Paulo se converte, Paulo tem um encontro real com Jesus Cristo, se converte, e isso traz benefícios à igreja. Benefício porque Paulo ia ser usado para falar aqui aos povos, aos reis. Paulo escreveu a maioria das cartas que nós temos acesso hoje, né? Ele abriu várias igrejas em várias cidades. Tudo isso que nós vemos aí, muito foi fruto do ministério de Paulo. Mas naquela igreja, naquela ocasião, também teve um grande benefício. E nós lemos aí no versículo 31, que diz assim, logo depois da conversão dele, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A paz oriunda de quê? Da conversão de Paulo. Veja que quando Deus transforma, quando Deus entra na nossa vida, aquilo que Ele faz em nós também reflete em outras pessoas. Muitas pessoas têm testemunhos que dizem assim, depois que eu me converti, a minha casa foi outra. Porque eu chegava em casa, eu já ouvi testemunhos assim, eu chegava em casa e eu era motivo de preocupação, a minha mulher ficava preocupada, os meus filhos ficavam com medo quando eu chegava. Por quê? Porque a minha vida estava longe de ser aquilo que Deus havia preparado para mim. Mas, depois do encontro com Deus, a vida de muitas pessoas, inclusive a minha e talvez a sua, foi transformada, e isso trouxe reflexos para aqueles que estão próximos de você. Você reconhece alguma coisa parecida? A sua vida foi transformada dessa forma? Pois é, a vida de Paulo foi transformada e trouxe paz àquela igreja. E ele diz aqui, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Mas Eduardo, você vai falar de Paulo? Eu só estou te falando da história de Paulo para dizer exatamente o que justifica esse versículo 31. Após a conversão de Paulo, tudo isso acontece. E aquela igreja vivendo um momento de paz, e eu quero abrir um parênteses aqui para que você pense comigo. Às vezes a gente está no meio de uma luta muito grande, e os nossos sentidos ficam aguçados. A gente está no meio da luta, a gente está vigilante em oração, a gente está jejuando, a gente faz propósito, não é assim? A gente logo busca, não, eu tenho que estar na igreja, eu vou lá, porque na igreja, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí vem para a igreja, começa a frequentar, começa a buscar, chega para um irmão muito próximo e fala, ora comigo por esse propósito. É mais ou menos assim que acontece? E aí Deus opera com sua misericórdia, com a sua graça, com seu favor. E aí o que acontece? Vem um momento de paz. E às vezes no momento de paz a gente relaxa. Já não busca tanto, né? Já não se consagra tanto porque está tudo bem. Está tudo bem, a gente até se distrai. Assim também é, muitas vezes na nossa vida, nos dias de hoje. Mas é interessante que aquela igreja, vivendo um momento de, vamos botar assim, de menos perseguição, porque Saulo havia se convertido, aquela igreja em meio àquela paz, ao invés dela relaxar, não, agora está tudo certo, o homem, Saulo agora está congregando na INV Taquara, gente, acabou o problema, acabou a perseguição, né? Ele agora faz parte, ele crê no mesmo Deus, ele está conosco. Pois é, aquela igreja poderia até talvez pensar nisso, mas aquela igreja, em meio a essa paz, como diz ali, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela vai fazer 3 coisas que fariam com que ela, conforme diz aqui o tema, que ela crescesse.
crescesse de uma forma sadia, crescesse de uma forma adequada para que a vontade de Deus fosse realizada. Então vamos lá, a primeira coisa que a igreja faz, aquela igreja faz, e que a gente precisa também nos dias de hoje, porque eu quero que você me diga, você é igreja? Você é igreja? Você é igreja, eu sou igreja, nós somos a igreja, que congregamos neste lugar, que também tem o nome de igreja, mas a verdadeira igreja de Cristo somos nós. Então, assim como aquela igreja, diante daquele momento de paz, optou por buscar mais de Deus, nós nos dias de hoje, em 2025, a gente também precisa fazer isso. Talvez você esteja vivendo um momento de luta, e aí os seus instintos estão aguçados, você está atento, você está na verdadeira batalha espiritual, você já se vê vestido até da armadura, né? Você está pronto para a guerra. Mas talvez você esteja vivendo um momento de paz, aquele momento relaxado, aquele momento tranquilo. Veja o que aquela igreja naquela época fez. E ele começa dizendo, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Aquela igreja estava vivendo um momento de paz e ela estava edificando-se. E eu peguei a versão NVI, que fala de uma forma diferente, que diz que ela se edificava. Nós, como igreja do Senhor, seja em tempo de guerra, em tempo de paz, nós precisamos nos edificar. Se você está no tempo de paz, edifique-se para enfrentar a guerra. Se você está no tempo de guerra, edifique-se para vencer a guerra. Você e eu, como igreja do Senhor, em 2025, a gente não pode desprezar essas coisas. E veja o que ele diz. A igreja, então, edificava-se. O que seria isso, Eduardo? Sendo edificada significava o quê? Aqueles cristãos estavam o quê? Eles estavam continuamente crescendo espiritualmente. Eles estavam sendo fortalecidos na sua fé. Eles estavam firmando as suas convicções. Será que isso fala para os nossos corações no dia de hoje? Será que hoje ainda em 2025 a gente tem necessidade de continuar crescendo espiritualmente? Será que a gente tem necessidade de continuar sendo fortalecido na nossa fé? Será que a gente tem necessidade de ter convicções firmes? Claro que sim. Os tempos são maus. A gente não vive os mesmos desafios daquela igreja primitiva. Eles tinham os desafios deles, eles tinham Saulo perseguindo, né? E logo depois ele se converte, mas tinham outros desafios. A gente tem muitos desafios. O celular que está na sua mão pode ser um desafio. A rede social pode ser um desafio. O nosso próprio trabalho pode ser um desafio. A sociedade em que nós vivemos, os vizinhos, os próximos podem ser um desafio, mas eu quero dizer para você que é necessário que nós, assim como aquela igreja, possamos nos edificar, ou seja, crescer espiritualmente, ser fortalecido na nossa fé e firmado nas nossas convicções. Imagina um prédio, você comprou um terreno, né? Você comprou um terreno e vai falar assim, eu vou edificar um prédio. Como é que você começa isso? Você vai chamar lá aquele pedreiro, vai chamar se você for fazer a coisa certa, você vai chamar o engenheiro, o arquiteto, né? Mas normalmente não é assim, né? Vai chamar os irmãos da igreja para bater aquela laje e fazer a coisa acontecer. É por aí, né? Mas o certo seria chamar um engenheiro, chamar um arquiteto, chamar alguém responsável por obra. Por quê? Para que aquele prédio fosse edificado, era necessário alguns passos. Por exemplo, vamos acertar o solo. Vamos verificar se esse solo pode ser construído ou não. Vamos fazer uma boa fundação, vamos subir boas paredes. Vamos fazer a primeira laje, uma laje de qualidade. Por quê? Porque você vai edificar uma casa sobre aquilo, um prédio sobre aquele lugar. Assim também é a nossa vida espiritual como igreja. Eu e você somos igreja, amém? Você não declarou isso? Então nós também precisamos edificar, sermos edificados. A edificação da igreja também é composta por alguns passos. Aquela igreja lá na igreja primitiva se edificava. E nós nos dias de hoje, em 2025, precisamos nos edificar. Eduardo, por que você está falando isso? Parece tão óbvio. É porque às vezes aquilo que é óbvio fica de lado e a gente distraído com muitas coisas, a gente deixa
alguns princípios básicos de lado e segue uma vida cristã mais ou menos, quando na verdade aquilo que Deus espera de nós é cada dia mais profundidade. A gente ouve às vezes o pastor falar aqui sobre aquela passagem, né, que a água nos pés, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, a gente fica super animado com aquela palavra. Só que a gente, quando sai para aquela porta e vai para casa, a gente precisa continuar, senão as águas vão ficar lá no tornozelo, ela não vai subir para o joelho sozinha. A gente precisa buscar, a gente precisa mergulhar mais fundo. Tem uma parte que cabe a gente. E a edificação é assim. Então, o primeiro fundamento para que a igreja de 2025 seja edificada é sobre a palavra. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Às vezes hoje é o tempo do corte. Tudo é corte. A gente recebe os cortes de uma palavra, a gente recebe os cortes de uma notícia, não é isso? E às vezes a gente vislumbra, fica maravilhado com pequenas palavras que foram ditas, mas a gente não está percebendo o contexto todo. Sabe onde é que você vai ter um contexto completo? Sabe onde você vai ter um alimento completo? Na sua Bíblia, a palavra de Deus. Que a minha e a sua fé como igreja esteja sobre a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, diz a palavra. A igreja é edificada quando a palavra é pregada com clareza e fidelidade. Então, o primeiro fundamento para que a igreja de 2025 seja edificada é a palavra de Deus. Parece repetitivo, né? Mas é necessário que a gente ouça isso constantemente. Por isso a importância de nós lermos a palavra. Por isso a importância de, mesmo em meio a toda a sua rotina, que não é pequena, Eduardo está lá em casa, sabe como é que é? Se a sua é parecida com a minha, tem muita coisa para você fazer durante o dia, não é? Tem muita coisa, você já acorda pensando, eu tenho que fazer aquela tal coisa, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que fazer isso. Pois é, se você quer ser uma igreja edificada, não despreze a palavra. Mas também existe um segundo ponto, que é um grande fundamento, e que sem esse fundamento, a gente não pode fazer nada. A igreja de 2025, para ser uma igreja edificada, precisa da ação do Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer nada na obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Já tentou fazer alguma coisa? Eu vou fazer, vou resolver e tal. Quando vê, você não tem êxito, as coisas são difíceis, são truncadas. Eu não posso sequer falar para alguém ali na rua que Jesus Cristo o ama sem a ação do Espírito Santo. Não são as nossas palavras que convencem ninguém. Se você está aqui hoje, você ouviu esse chamado, creia que foi com a ação do Espírito Santo. Talvez eu estou falando aqui, você esteja pensando assim, eu jamais entraria numa igreja evangélica, eu jamais faria isso. E aí vem o Espírito Santo. E quando você se deparou com esse chamado e com o toque do Espírito Santo, na minha vida foi irresistível. Eu não sei como foi na sua, mas quando eu fui tocado pelo Espírito Santo foi algo irresistível. A ação do Espírito Santo literalmente quebrou as minhas defesas. Eu não sei como foi com você, mas é assim que ele age. A gente tem falado muito, e eu encorajo você a ter sempre nos seus lábios uma palavra para falar para alguém, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, até mesmo um parente, ou até mesmo uma pessoa que more com você. Mas que você também possa sempre colocar diante de Deus, Senhor, Espírito Santo, vai à frente, porque eu não tenho condição de falar para essa pessoa. Mas olha, você vai se surpreender quando você começar a falar, e a pessoa fala, e você se pegar falando coisas que você talvez nem lembre da palavra, lembrando de versículos, lembrando de uma pregação que você ouviu, a ação do Espírito Santo de Deus. Em Atos mesmo, tem uma passagem no capítulo 1 que ele diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder. É o Espírito Santo que dá vida à igreja. É o Espírito Santo que consola, que guia, que corrige, que fortalece, que impulsiona a vida da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não pode fazer nada, como igreja. O Espírito Santo concede dons espirituais e poder para que a gente possa testemunhar e servir a Deus com eficácia.
Então, a palavra é um fundamento para que a igreja possa ser edificada, o Espírito Santo é um fundamento. Eu também quero dizer para você que o amor e a unidade entre os irmãos também é um fundamento. Aquela igreja, né, ela vivia em unidade. Eles dividiam tudo em comum. Eles viviam, né, de casa em casa, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, e tem vivido isso. De casa em casa, no templo, na casa, sempre que pudesse estar junto com todos. Pois é, o amor e a unidade entre os irmãos é algo que edifica a igreja. Se você é igreja, eu quero dizer para você, não tente ser igreja sozinho. O pastor André fala muitas vezes que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Haverá momentos, Eduardo, está me agorando? Não estou te agorando, mas haverá dificuldades que você vai precisar de alguém do lado para te carregar, para andar com você. Haverá momentos de júbilo que a gente também vai estar lá na sua casa, naquele churrasco, para celebrar com você tudo aquilo que Deus fez. Mas haverão momentos difíceis em que você vai precisar de alguém para te carregar, para segurar com você aquele momento difícil. Onde há divisão, a edificação é dificultada. Essa edificação que nós estamos falando, esse prédio que está sendo construído, onde há divisão, essa edificação é dificultada. Mas onde há perdão, comunhão e serviço, a igreja cresce. Entende a sua responsabilidade como igreja? Você precisa ter isso muito vivo, o amor e a unidade com aqueles que estão próximos de você. Então eu quero que você saia daqui lembrando que você não é igreja sozinho. Você faz parte de um corpo. Você se importa com o seu próximo aí. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você se importa com essa pessoa que está do seu lado. Amor e unidade entre os irmãos. Agora, também o último ponto dessa parte da edificação diz que a oração e a comunhão. Para que a gente seja edificado, a gente precisa de relacionamento com Deus. A gente falou de relacionamento com o irmão, mas a gente não pode desprezar e nunca tirar dessa equação o nosso relacionamento com Deus, e ele vem através de oração e comunhão. Igreja que ora é igreja que permanece de pé. Uma igreja edificada é uma igreja que ora. Não tem como separar a vida cristã sem oração. Não dá para separar duas coisas. Eu sou crente, você ora? Não oro. Você precisa rever seus conceitos. Provavelmente você está vivendo uma vida cristã bem superficial. Experimenta ter uma vida de oração. Experimenta se aproximar de Deus regularmente. Experimenta ter essa intimidade próxima com o Senhor. Então, a palavra, a ação do Espírito Santo, a união com os irmãos, a unidade e a oração. Então, o que edifica a igreja é exatamente isso. E aquela igreja, lá na igreja primitiva, estava sendo edificada. E nós, em 2025, precisamos disso para edificarmos a nossa igreja. Mas ele não fala só disso. O segundo ponto diz que o primeiro é edificando-se, e o texto diz que edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Esse era o segundo ponto. A NVI diz vivendo, a NAA diz caminhando no temor, e a NVI diz vivendo no temor do Senhor. Caminhando no temor do Senhor mostra que viviam com respeito, reverência e obediência a Deus. Aquela igreja vivia em respeito, reverência e obediência a Deus. Não caminhava por medo. O nosso Deus não é um Deus que impõe medo. Não. Mas por amor e reconhecimento da sua grandeza. Assim caminhava aquela igreja que crescia lá no tempo dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler uma definição sobre o que é temor a Deus, porque a primeira coisa que a gente associa à palavra temor é medo. Eu temo por isso, eu tenho medo disso. Eu temo por esse diagnóstico, eu tenho medo do que vai ser dito para mim. Eu temo por essa mudança de chefia no meu trabalho, eu tenho medo do que vai acontecer com essa mudança. Eu temo porque a barca está passando, eu tenho medo. Normalmente é essa associação, mas eu quero dizer para você o que significa o temor a Deus. Significa um profundo respeito, reverência, admiração e submissão à autoridade,
a santidade e justiça de Deus, acompanhado de amor e obediência à sua vontade. Então, quando a gente diz que aquela igreja caminhava no temor, ela caminhava reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo tudo isso que eu falei, a santidade, a justiça, a submissão, a autoridade. Assim deve ser conosco. A gente não somente deve caminhar, mas a gente deve viver diariamente esse temor, essa reverência. Se tem algo que hoje na sociedade deste mundo está cada dia mais sem valor, é reverência. Os filhos não estão tendo reverência e respeito pelos pais. A sociedade está cada dia caminhando para um cenário cada dia pior. Mas eu quero dizer que para mim e para você que somos igreja do Senhor, a gente precisa ter reverência a Deus. O temor, esse caminhando no temor do Senhor diariamente, se a gente quer, como igreja, crescer, alargar as tendas, falar do amor de Deus para pessoas, a gente precisa começar em nós, como igreja, a temer a Deus. E temer a Deus, eu quero falar para você que é reconhecer quem Ele é. Você conhece o Deus a quem você serve? Ou você só ouviu falar dele? Você tem intimidade com esse Deus? Você conhece Ele não somente de ouvir falar, mas de ver seu agir, de ver seus milagres, de sentir a sua presença? Pois é, a gente precisa temer a Deus, é reconhecer quem Ele é. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É entender que Ele é o Criador e Senhor sobre tudo. É reconhecer que Ele é soberano. Eduardo, tudo que você está falando parece assim que não é novidade. Não, não é novidade. O Evangelho não é novidade. Ele foi escrito há mais de 2000 anos e ele é suficiente, completamente suficiente para a nossa vida hoje. Ele tem aplicação, olha, algo escrito há mais de 2000 anos que tem uma aplicação perfeita nos dias de hoje. Você consegue imaginar o que é isso? Isso é o poder de Deus. Isso é a ação do Espírito Santo sobre o Evangelho. Mas também temer a Deus é amar e obedecer. A gente precisa amar e obedecer. O temor de Deus está diretamente ligado ao nosso amor por Ele. Por isso que eu perguntei se você conhecia quem era o seu Deus. Porque se a gente conhece, a gente precisa amá-lo. A gente precisa amá-lo. Você não vem para a igreja porque é um encontro social. Você vem à igreja porque você ama o Senhor da igreja. Você vem à igreja porque você ama estar na presença do Senhor da igreja. Você vem à igreja porque ama estar na comunhão dos filhos de Deus aqui nessa igreja. Você não vem à igreja porque, domingo, olha, se eu não for lá, eu não tenho que bater meu cartãozinho lá, não tem nem cartão aqui, gente. Você vem à igreja porque você ama o Senhor da igreja. Você ama estar na presença do Senhor. Temer a Deus é viver com o coração alinhado à sua vontade. Que desafio é andar com o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, se eu e você conseguirmos andar com o nosso coração, o centro das nossas vontades, alinhado à vontade de Deus, olha, a gente vai viver o melhor dessa terra. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós. Mas também, temer a Deus significa odiar o pecado. Eduardo, odiar o pecado. A gente consegue reconhecer o pecado quando ele chega próximo de nós. E quando a gente odeia o pecado, é porque a gente está temendo ao Senhor. Então, temer a Deus é odiar o pecado. Quem teme a Deus tem consciência de que o Senhor é justo. Por isso, não trata o pecado com leveza. Eu costumo dizer que cilada foi feito para a gente fugir, não foi feito para a gente enfrentar. Sabe quando você avista uma cilada? Porque às vezes ela é muito sutil, mas às vezes ela vem assim, escrita naquele BRT passando assim, cilada, bem grande. É o pecado chegando muito próximo de mim e de você, e a gente tem a certeza de, olha, vem uma cilada aí. Eu quero dizer para você, não enfrente a cilada, fuja. Fuja. Não encare o pecado com leveza, mas com arrependimento e vigilância. Temer a Deus é odiar o pecado. Eduardo, então temer a Deus, você disse que era reconhecer quem Deus é, amar e obedecer, odiar o pecado, sim. Mas eu quero também te dizer que temer a Deus, ele traz benefícios.
Ele traz bênçãos e traz segurança. Salmo 34 diz que, versículo 7, diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Temer a Deus traz segurança. Temer a Deus traz bênçãos sobre nós. Temer a Deus traz o seu cuidado e o seu favor sobre nós. Percebe quão rico é aquela igreja que dizia lá naquele tempo: e caminhando no temor do Senhor. E o recado para nós aqui em 2025 é que a gente possa caminhar no temor do Senhor, que a gente possa viver neste temor, nessa reverência. E aí vem a terceira parte do versículo que diz: caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número. No consolo do Espírito Santo. Na NVI, ele usa o termo encorajada pelo Espírito Santo. Então a igreja precisa ser encorajada, precisa ser encorajada. A gente não é igreja na força do nosso braço. Eu posso ser qualquer coisa na força do nosso braço, mas igreja eu preciso depender do agir do Espírito Santo. Eu preciso depender do cuidado de Deus em todo o tempo. Então ele diz: no consolo do Espírito Santo cresci em número. Sem o Espírito Santo nós não podemos efetuar nada nessa obra. Nem receber irmãos na porta, porque eu já ouvi e já vi, que eu já trabalhei nessa porta, de pessoas que falaram assim: olha, eu entrei por essas portas em dado ano, dado momento, e eu já não acreditava em mais nada. E alguém naquela porta estendeu a mão para mim, deu a mão para mim, sorriu para mim e disse: que bom que você veio. E aquilo ali mudou a minha vida. Você acha que, por mais simpático que o irmão ou a irmã da portaria possa ser, ele teria esse poder em si mesmo, de impactar uma vida dessa forma, com apenas um aperto de mão? Não, irmãos. Não, com certeza não. Mas é no poder do Espírito Santo. Olha, essa igreja, a gente tem caminhado e tem se preocupado com os perdidos. E eu quero até abrir um parênteses aqui e dizer para você que você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo, que você possa participar, que você possa estar, com o coração ardendo por alcançar aqueles que estão perdidos aí fora. Que você não permita passar um dia sequer sem que você possa anunciar as boas novas do Evangelho para alguém. A gente participou de uma conferência onde uma pastora dizia que a gente precisa sentir no coração o peso que é a gente olhar para alguém e saber que aquela pessoa não tem Jesus no coração, que aquela pessoa não entregou sua vida a Cristo e que o destino dela está apontando que ela vai estar longe. Na eternidade ela não vai estar na presença de Deus, ela precisa de Cristo com urgência. E sabe quem Deus quer usar para anunciar para essa pessoa que Jesus pode transformar a vida dela? Ah, vai vir, no tempo de Billy Graham. Ah, vai vir alguém assim, que enchia estádios. Não, Ele quer usar você. Ali no seu trabalho, na hora do cafezinho, sabe aquele cafezinho que você vai lá tomar? E aí você vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém? Sabe na sua rede social que você vai ter a oportunidade de falar de Deus para alguém? Ele quer usar a mim e a você. Ele usa homens assim que pregam para estádios, sim, mas Ele usa nós, eu e você, igreja, aquela igreja que está caminhando, que está se edificando, que está vivendo no consolo do Espírito Santo, sendo encorajado pelo Espírito Santo, para quê? Para que vidas possam conhecer o Senhor Jesus. É eu e você. Já foi o tempo que a gente pensava assim: isso é coisa para o pastor fazer. É para o pastor também, mas é para mim e para você. Eu já escutei muito de pastores que falavam assim: eu não posso estar no seu trabalho, eu não posso estar lá no terreno da sua família, mas você pode estar lá. É como se você fosse um embaixador, sabe? Que você está naquele lugar, só você pode estar lá. Só você tem acesso a essa pessoa que você está pensando aí agora, e eu queria que você fosse intencional agora nisso. Talvez você esteja pensando em alguém que está tão próximo de você e que precisa tanto de Jesus, que você possa ter isso no coração. Eu vou ter um propósito, uma intenção de falar de Deus para essa pessoa. Senhor, me dá instrução, capacidade, me dá oportunidade.
Se prepara que ele vai dar, tá? E você vai poder proclamar as boas novas. Viver encorajada pelo Espírito Santo quer dizer também que o Espírito Santo consolava, fortalecia e animava aquela igreja. Consolava, fortalecia e animava. Esse consolo resultava em encorajamento. Esse encorajamento é tudo que a gente precisa, meus irmãos. Que haverão dias difíceis, mas o Espírito Santo há de nos encorajar, para que a gente possa seguir exatamente aquilo que acontecia naquela igreja. O verdadeiro crescimento da nossa igreja, da igreja do Senhor nessa terra, não vem de estratégias humanas. Os homens criam estratégias, a gente cria formas, a gente planeja, né? Mas eu quero dizer para você que o verdadeiro crescimento da igreja vem do agir do Espírito Santo. Então aquela igreja vivia um momento de paz. Um momento que talvez ela dissesse assim, agora está tudo bem. Paulo já está aqui entre nós, Saulo está aqui, graças a Deus, perseguição deu uma trégua. Agora a gente não precisa se encontrar todo dia, né, no templo nem nas casas, né? Porque está tudo bem, a perseguição deu uma esfriada. Pelo contrário, na paz eles edificavam-se e caminhavam no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E olha o que acontecia, crescia em número. O Senhor abençoava, o Senhor trazia crescimento. E esse crescer em número não é algo que aponta assim, a gente precisa ter mais pessoas. A visão nunca foi essa. A visão é, eu preciso falar de Jesus para mais vidas. Não é aquela coisa de, eu preciso ter 1000 pessoas. Eu preciso ter 1000 salvos. Eu preciso ter 1000 pessoas que conhecem o Senhor. A gente quando ora aqui e fala sobre a taquara, a gente ora pedindo. E eu senti isso no meu coração há tempos atrás, de orar pedindo, porque eu creio que a segurança pública tem o seu papel, mas eu sei também da corrupção desse mundo. E em dado momento, meu coração veio aquela coisa de, eu quero orar agora pela conversão. Eduardo, você é louco, aqueles homens vão se converter, não. Por quê? Eu creio que eles podem se converter, sabe por quê? Porque a maioria ou é desviado, tem mãe crente que já está orando. O inferno pode ser saqueado, irmãos. Deus pode transformar aquelas vidas como transformou a mim e a você. A gente, perante o Senhor, o meu pecado não existe um pecadinho, um pecadão. O Senhor, Ele me redimiu, Ele redimiu a mim e a você. E nós, como igreja do Senhor, lavados e remidos, a gente pode fazer muita coisa. Queria que você ficasse de pé.